dando início a mais um programa Andréa Grazzana para você, nosso telespectador. E hoje nós temos convidados especiais para você com temas muito importantes, pois hoje o nosso quadro de hoje, que inicia o programa, é o quadro Saúde e Sociedade. Estamos aqui trazendo a presença especial de Fábio Lopes, que é psicanalista, terapeuta, e vai trazer muita informação sobre esse universo, gente, do que a gente não está enxergando. Tem poucas notícias sendo tratadas sobre esse assunto, que é muito importante para a nossa sociedade. Dependência química. Bom, nós vamos trazer Fábio Lopes aqui conosco, porque hoje nós vamos trazer muito conteúdo com a presença de Fábio Lopes. Seja muito bem-vindo, Fábio. Oi, Andréia. Oi a todos os telespectadores. Uma grande satisfação. Grato pela oportunidade de estar debatendo um tema tão importante para a nossa sociedade. Bom, Fábio, mas como a melhor apresentação é quando o próprio convidado pode explicar e falar realmente sobre a sua atividade, nós estamos trazendo hoje o Fábio aqui, porque é uma pessoa referência na Serra Gaúcha, né, com a empresa que atua nesse ramo da saúde, e nós queremos saber tudo que a empresa VidaCor, exatamente, atua. Enfim, o próprio Fábio está aqui presente exatamente para explicar, e o principal tema de hoje é exatamente isso, dependência química. Então, primeiramente, se apresente, Fábio, para nós, para o nosso telespectador, e depois nós vamos trazer esse tema tão importante, que tem um cunho social aqui, que poucas vezes nós estamos escutando realmente meios de comunicação falando sobre esse problema social que nós enfrentamos no mundo. Verdade. Então, prazeraço estar aqui, né? Eu sou terapeuta, sou psicanalista, né? Também tenho formação na área da comunicação social, né? Atuo também como coordenador da equipe de enfermagem, como técnico de enfermagem que sou, né? Do Hospital São José em Antônio Prado, e também das unidades de apoio que a VidaCor Saúde atua, né? Colocando aí as unidades de resgates e emergências através das suas unidades móveis. Também eu faço essa regulação e essa coordenação, né? Atuo expressivamente na área da dependência química já desde 2012, né? A empresa surgiu ainda em 2008 e ela foi se evoluindo para atender uma necessidade que existia na sociedade, e a gente acabou desenvolvendo um protocolo um pouco diferente, mas que trouxesse um resultado para as famílias que nos procuravam naquele momento e não encontravam uma empresa que pudesse dar suporte de forma humana, né? E, de fato, resultado. Porque se tem muitos mitos sobre a questão da dependência química, e, claro, com todo o preconceito que existe, e esse preconceito diferente dos demais preconceitos por nós profissionais, ou por mim, né? Ele é compreensível, tá? Muito desse preconceito que a sociedade tem é pela falta de informação, né? Então, a falta de informação faz com que muitas vezes o tema da dependência química seja tratado também como um tabu, mas também de preconceitos e de opiniões que acabam não contribuindo, né, para uma melhor qualidade de vida, para o resgate desse indivíduo, o retorno dele para a sociedade, e difícil de mensurar os prejuízos que traz para uma família, né? Com certeza. Tu sabe, Fábio, que quando eu conheci o Fábio, gente, olha, é um prazer imenso trazê-lo. Inclusive, que ele acabou de falar da cidade natal das minhas origens, Antônio Prado, que eu tenho um carinho imenso. Então, saber que existe uma empresa, um trabalho diferenciado, executado com essa área tão carente que é a parte da dependência química. A gente escuta, já evoluiu muito, né? Mas assim mesmo ainda falta informação de que caminhos
as famílias devem procurar para ajudar os seus parentes, jovens, pessoas adultas, porque, infelizmente, a droga ela está por todas as idades hoje, né, Fábio? E a droga, além de ela estar em todas as idades, né, ela passou por transformações, né, que envolveram novos hábitos e novas formas de usar. E elas são estimuladas justamente pela busca constante do ser humano em busca da felicidade. E como a droga proporciona aquele prazer momentâneo, aquele prazer imediato, ela acaba sendo muito atrativa, e principalmente para os jovens, né, que hoje encontram na droga, às vezes, a única forma, né, de ser feliz, né? E isso acontece muito porque a gente acaba se distanciando, a própria sociedade, né, que batem diariamente a nossa porta, né, e tudo isso é porque todos nós, de uma certa forma ou de outra, temos o único objetivo de ser feliz, mas é importante que se saiba, né, que para um jovem que ainda não tem a sua formação intelectual, psicológica, ainda formada, ele acaba sendo uma vítima muito vulnerável, porque as estruturas, tanto criminosas, né, como de relações interpessoais, facilitam isso, né? É muito fácil eu procurar a felicidade usando uma droga, né, do que estudando, trabalhando, lutando pelos meus objetivos, né? E o distanciamento, né, que a tecnologia trouxe para as famílias, né, isso acabou também, de certa forma, com o longo dos anos, atrapalhando muito e trazendo inúmeros prejuízos e danos irreversíveis, em alguns casos, né, para as famílias. E, Fábio, hoje a gente sabe que é um problema social muito grande, em que a gente procura, né, estar a par, e a gente tem que trazer cada vez mais esse assunto em temas, né? Mas esse problema da dependência química, ele aumentou na pandemia? Como é que tá sendo trabalhado esses casos? Teve algum aumento muito grande nas regiões dentro do nosso estado? Como é que estão as pesquisas nessa linha? Bom, antes de a gente falar sobre isso, é importante que as pessoas, os telespectadores, entendam que a dependência química é um problema milenar, né? Ele já vem desde os séculos passados, né? Onde surgiu ali a figura do ébrio, né? Que depois virou, enfim, mito, canções, né? E tudo isso acabou, de uma certa forma ou de outra, evoluindo muito, né? Então, os tratamentos, ainda que existiam lá, porque se tornou já, no século passado, um problema de caráter social, né? E aí, então, os tratamentos eram muito arcaicos, alguns à base até de tortura, né? Então, e a coisa foi evoluindo. Bom, passando o mundo, então, por constantes transformações, inesperadamente veio, então, em 2019, ali a pandemia, né, do Covid, que ninguém viu certo o que era, que houve aí todas essas questões que foram divulgadas pela mídia e que todos nós, de uma certa forma ou de outra, fomos atingidos, né? Então, a dependência química e o uso das substâncias, melhor dizendo, que acabou resultando em dependência química, tiveram um aumento alarmante, né, e extremamente preocupante, que talvez a sociedade ainda não tenha percebido, porque a sociedade ainda vive naquele momento anestésico de pandemia e ainda não se despertou. Tanto é que a gente está vivendo aí conflitos, né, em outras partes do país, né, e pessoas que, na sua maioria, ainda, mesmo que um pouco alarmada, encaram isso como mais uma manchete de jornal, mais uma naturalidade. Não é. E é exemplo disso, né, para a gente tentar fazer uma analogia, é o mesmo impacto que vai trazer na sociedade o aumento da pandemia daqui a pouco, dentro de poucos meses. Aí, né? Hoje, clínicas praticamente aí todas lotadas, né, e o perfil do dependente químico, ele também ficou mais amplo, né? Houve um aumento muito significativo
de mulheres, né, todas as faixas etárias, né, que elas eram em número menor e agora está num número, uma margem bastante expressiva, tanto na questão de drogas alucinógenas, como as inalantes, né, e sintéticas, mas principalmente também na questão do álcool, né. Houve um aumento de um consumo do álcool, assim, e isso traz uma certa preocupação, André. E tu vê como é importante a gente estar trazendo, né, esse apoio, porque a gente sabe que é uma doença silenciosa, né, porque é como tu disse, o jovem ele vai se buscando a felicidade, muitas vezes através da droga, e as famílias às vezes só se percebem quando esse jovem já está num nível talvez irreversível, né? Então, é muito sério estar atento, estar acompanhando aos sintomas, às reações, ao comportamento, e desses jovens que depois se tornam adultos, né? Então, a gente tem que se preocupar muito com esse crescimento, né, de pessoas se buscando a felicidade através de uma dependência química, de uma droga. Exatamente. E Andréia, é uma questão assim, eu trabalho diariamente, sabe? Diariamente, o meu telefone é uma loucura, né? Eu gosto de estar à frente, porque, primeiro, assim, eu sempre falo isso para toda a minha equipe aqui, não basta a gente conhecer a dor, né? A gente estuda, né? Se preparou muito, então a gente tem uma noção do que é a dor. A gente sabe quais são os sintomas, as causas que essa dor pode gerar num coração, numa alma, num ser humano. Mas na dependência química é necessário também sentir essa dor. Então, conhecer não é suficiente. É necessário sentir. Então, eu procuro estar à frente sempre, principalmente quando envolve os resgates, né? Só quando eu não tenho, porque apesar de ter essa experiência que eu possuo de muitos anos, né, de palestrar por várias partes do Brasil, já recebi convite, enfim, tive a oportunidade, né, de buscar conhecimento, também trocar conhecimento. Eu confesso que todos os dias eu acabo conhecendo algo que eu ainda não tinha ouvido falar, acabo vivenciando situações que até então eram desconhecidas, né? Então, assim, eu acho que eu vou precisar escrever um livro, porque tem coisas muito pesadas, realmente, sabe? Que a gente viu ontem, nós estávamos numa reunião de equipe, tive a oportunidade de fazer 3 relatos, assim, e aí depois que eu fiz os 3 relatos, porque me foi pedido, eu falei, poxa, aí todo mundo ficou assim, né, equipe nova, né, começando a trabalhar agora, independência, todo mundo ficou apavorado, eu falei, cara, se eu começar a falar, tudo que eu já passei ao longo desses anos, desse protocolo que a gente desenvolveu, porque eu sei que todo dependente químico, ele quer ajuda, tá? Ele não consegue, ele não consegue. É duro o que eu vou falar, mas eu preciso falar que uma das coisas que é muito importante nesta relação com o profissional e paciente, ou profissional e familiares do paciente, é a honestidade, é a sinceridade. Esse é o ponto principal de tudo, a gente precisa ser muito honesto, né? Não curto de dar nenhuma informação para o familiar, por mais dura que ela seja, né? Então, assim, algumas situações e alguns estágios de dependência química, a droga acaba se tornando mais forte que amor de mãe, que amor de filho, que amor de pai. Mas não quer dizer que o dependente deixou de amar a mãe, o filho, a esposa, o pai. Ele não consegue resgatar aquele amor novamente, porque a droga não permite. É aí que é necessária a intervenção. E a intervenção também é um ato de amor. Eu criei esse protocolo ainda lá em 2012, eu queria me transformar, e já estamos aí há 10 anos, né? Eu queria me transformar naquela voz e naquela ajuda que não vinha. Porque todo dependente químico ele quer ajuda. Às vezes ele indo para lugares, se esconde, porque a droga ela traz alucinações, né? Então, são vários os sintomas, né, de afastamento, de convívio social, que ele chega a se perguntar, mas ninguém vai me ajudar, mas ele não tem capacidade
de pedir ajuda. Então, eu queria ser a ajuda que nunca veio. E como é que eu vou ser aquela ajuda que nunca veio? Criando algo que não existia. Né? Aprimorar, então, um trabalho em excelência para as famílias, muito humanizado e cercado de muito amor e de muita responsabilidade com o paciente e com o sentimento de cada familiar. Porque quando as pessoas procuram ajuda, é porque os foram causados pela dependência química, pela droga, eles são, muitas vezes, difíceis de cicatrizar, e alguns não cicatrizam, entendeu? Mas é possível, né, com tratamento, né, e com essa coragem que o familiar precisa ter para a gente estancar o uso. Esse é o primeiro passo. Então, a gente criou-se, então, a internação involuntária, que é quando o camarada, o indivíduo, ele não consegue pedir ajuda, mas a família está perdendo, porque ele perdeu o controle. E que se não pedir algo, né, vai acontecer algo. Ele se coloca em risco, ele coloca a vida de outras pessoas em risco, então é necessário aí uma intervenção. E a gente faz essa intervenção a partir do primeiro contato com o paciente até o acolhimento, em um prazo muito rápido, em questão de 2 horas, às vezes nem isso, em questão, às vezes, de minutos, né? A documentação já está toda pronta e o paciente está apto a ser acolhido e ser levado até uma unidade de tratamento. Ótimo tu falar isso, e nós vamos mostrar agora, Fábio, aqui para o nosso telespectador, como encontrar a VidaCor Saúde. Aqui nós estamos mostrando o Instagram da VidaCor Saúde, então convido você a seguir, porque você tem aqui a informação no Instagram do site, com todos os contatos, informações de como entrar em contato, sobre os atendimentos, os tipos de atendimento. Então, nós vamos trazer aqui também agora o site para vocês conhecerem, o site aqui. Então, vocês têm no site as informações de WhatsApp, resgates involuntários, aberto 24 horas. Olha só que bacana. Então, é fácil você entrar em contato e ter esse atendimento, né, Fábio? Eu peço também que as pessoas, antes de ligarem, né, que eles as avaliações que a gente possui, né? Fez resgate de filhos, a gente já fez resgates aí de filhos de magistrados, de pessoas que têm uma posição importante na sociedade, né? E extrema simplicidade também. Mas a gente trata todos da mesma forma, né? E a gente criou algo que fosse para atender, como eu falei, aquela ajuda que nunca vem. Não sabe para onde correr. Muitas vezes acabam internando pacientes em clínicas que não possuem tratamento, que não vão tratados, né? Então, entre em contato conosco, a gente tem convênio com inúmeras clínicas, né? Bom, Fábio, fico muito feliz com a tua presença aqui, trazendo um pouquinho desse trabalho lindo que você realiza. E logo mais traremos aqui, trazendo mais informações. Acho que é importante a gente estar trazendo sempre esse conteúdo, por isso o meu quadro Saúde e Sociedade, para colaborar socialmente, trazer informações sobre saúde e sociedade. É uma conexão, né? São 2 temas que um caminha junto com o outro, né? Acho que é o nosso dever social estar ajudando as pessoas a saberem e os caminhos. Claro que hoje, no programa, a gente não vai conseguir falar sobre todos os caminhos, os procedimentos, mas a gente vai te trazer em outro momento para explicar melhor, para trazer um pouquinho mais de conhecimento de como as pessoas devem se ater a sinais ou comportamentos, que também é importante. André, você, há muito tempo, tem se mostrado uma mulher muito forte. Através das suas iniciativas, você dá voz, né, a pessoas que às vezes fazem o trabalho como a gente faz, mas também enxergam em você, né, uma possibilidade de ir mais além, né? Eu, quando conversei com você em outros momentos, eu te falei, né? Na minha avaliação como terapeuta, eu que estudo comportamento humano, eu vejo em você muita força, muita garra, né? Você é um exemplo a ser seguido, né?
E o que é mais legal, você transmite tudo isso, uma beleza única, né? Sabe? Então, isso é muito, muito bacana, realmente são poucas pessoas que possuem essa capacidade, né? De deixar tudo que toca mais bonito. E é exemplo que você hoje está dando oportunidade para um tema tão difícil de ser discutido, muito leve, né? Mas que com certeza vai chegar a muitos lares, a muitas mães. Mãe, pai, eu quero tranquilizá-los e dizer que uma vez a gente não tinha muito recurso, mas hoje a gente possui, tá? Deixar aqui não só a nossa empresa à disposição, que é fruto de um sonho, muita batalha, né? Enfim, a gente teve que abrir mão de muitas coisas, né? Quando a gente passa, a gente percebe assim, olha só onde a gente chegou, né? Mas eu quero dizer que a gente está aqui para auxiliar, né? Naquilo que for preciso, né? E eu tenho algo comigo, André, eu não deixo ninguém sem atendimento, tá? As pessoas que procuram, eu não pergunto se ela tem, se ela quer seja de forma particular, se ela tem convênio médico, com alguma resposta ela vai sair aqui da VidaCor Saúde, tá? Esse é o propósito que eu tenho com Deus e com a vida, né? E nos colocamos em posição, né? E dizer também que, por mais difícil que seja o problema, sempre há uma solução, enquanto nós podemos contar com uma mão amiga, tá? E a mão da VidaCor chega até você, entre em contato, que a gente, com certeza, vai ter o maior prazer de poder ajudar. Fábio, obrigado pelo carinho, pelas palavras. Sabe que tu é uma pessoa que também é iluminada. Como tu disse, todo o que você falou sobre o meu trabalho, sabe quando as pessoas se reconhecem quando elas falam com o coração. E eu falo com o coração e eu percebo que tu falas com o coração. Então, tudo que nós fazemos é exatamente isso, executar o que Deus nos colocou aqui para executar. Então, que a gente possa ajudar mais pessoas através dessa minha comunicação, através do trabalho que você vem realizando, e que eu possa ser um instrumento para ajudar mais famílias a te encontrarem. Obrigado. Um grande beijo, e estás convidado para estar mais vezes aqui, se prepare. Tá bom, obrigado pelo espaço, um forte abraço a todos, gratidão mais uma vez. Gratidão. Beijo grande, e nós não encerramos, nós vamos agora para os comerciais e logo mais segue mais programa André Grazana para você. Obrigado, Fábio. Beijo! Programa André Grazana, porque nós vamos receber aqui a presença especial de um campeão, gente, de um campeão. Aí surge assim, campeão do quê? Bom, hoje nós vamos falar sobre o mundo animal, esse universo desses amiguinhos que fazem parte do nosso mundo, mas também existe atividade de esporte, existe campeonato, existe proteção, existe muita coisa nesse universo animal. E hoje nós vamos trazer uma referência, o nosso querido Gunther Júnior, que foi campeão sul-americano no esporte de cães de proteção, foi campeão brasileiro e também foi vice-campeão gaúcho desse esporte
de cães de proteção, que tem muita curiosidade. Nós vamos recebê-lo e ele mesmo vai poder nos contar muito melhor sobre esse esporte que move há muitos anos e muitas gerações. Seja muito bem-vindo, Guinter. Boa noite. Boa noite. Andréia, tudo bom? Tudo bom, que prazer te receber. Inclusive, eu vou pedir para que você apresente um pouco mais, para a gente conhecer mais sobre essa atividade, que é uma atividade que não é de tanto conhecimento para muitas pessoas. Inclusive, te confesso que, por mais que eu ame o mundo pet, o mundo animal, cães, acompanhe sobre a questão de proteção, sobre treinamentos, eu desconheço um pouco desse universo do esporte de cães de proteção. E que eu fiquei muito lisonjeada quando eu disse assim, poxa, que bacana, vou trazer o Guinter, que é uma pessoa que eu conheço, que tem um carinho imenso, que é um desportista nessa área, que é treinador, e, enfim, que tem como nos trazer um conteúdo muito, muito próspero sobre esse universo. Ok, eu quero me apresentar, né, a vocês. Minha paixão pelos cães começou na infância, assistindo um programa, Joey, o cão fugitivo. Era um pastor alemão treinado no quartel que mordeu o treinador e fugiu. E a única pessoa que podia provar a inocência desse cão era o coronel. E ele saía num jipe verde, seguindo as trilhas do pastor alemão e as pistas, para recuperar o cão e poder provar a inocência dele. E aí começou a minha paixão. Ganhei depois, no futuro, um pastor do meu pai. Fui convidado por um senhor da polícia, quando morava em Brasília, para participar da escolinha de adestramento da Sociedade Brasilense de Criadores de Cães Pastores Alemães. Me mudei para Porto Alegre. Meu primeiro cão veio a falecer. Meu irmão comprou um novo filhote e me levou na Sociedade Gaúcha, em Belém Novo, na rua Heitor Vieira. Que e lá bacana. eu comecei tudo de novo, André. Então, tu tem uma história desde criança, que bacana. Então, tu começou nesse esporte por causa de um seriado que tu era apaixonado. Sim, eu devia de ter em torno de 8 a 9 anos de idade. E quando eu fui levado à nova escola, que fica aqui em Belém, na Gaúcha, que a gente chama, eu conheci o Edinho. E eu estava com um filhote sem pedigree, mas ele viu que eu gostava muito da coisa e me apresentou a um outro grupo de treinadores, que era o Reginaldo Aranda, o Leonardo Mates, o Juliano, e o Rogerinho Santos, que é veterinário também hoje em dia, e era o treinador na época. E ali eu voltei a praticar o esporte e acabei adquirindo um outro cão com aptidão genética e qualificação de saúde para praticar o esporte. Participei de vários cursos, vinha treinar com Aristides também, um outro profissional do ramo. Fiz diversos seminários com outros treinadores internacionais que vieram ao Brasil dar cursos, né? E consegui ter sucesso com o meu atleta novo, né? Consegui ser campeão brasileiro, consegui ser vice-campeão gaúcho e sul-americano nas provas de cães de proteção como o cão mais completo. Que show, hein, Guinter? Então, de uma paixão de criança, né, se tornou um campeão, hein? Sim, sim. Isso, hein? Sim. Entre idas e vindas, chegamos lá, né, André? Que bacana. Isso é bacana a gente motivar as crianças, os jovens, que é uma atividade que tem crescido bastante, né, Guinter? E como a gente estava conversando até antes, né, da nossa entrevista, isso já é um esporte que vem milenar já de antepassados, né? Sim, o IGP, que é chamado, né, Regulamento Internacional de Cães de Prova e Utilidade, onde envolve outros esportes de proteção, eu pratico a modalidade do IGP. É um esporte que começou na Alemanha há muitos anos atrás e que remete aos exercícios que os pastores alemães praticavam na guerra, em toda
não só representando a Alemanha, como os adversários também treinavam os cães, né? E ele acabou virando um monumento ao pastor alemão, porque hoje os cães de polícia que trabalham na vida real na Alemanha precisam passar por esse programa de treinamento. Ele virou uma ferramenta que qualifica o treinador, ele virou uma ferramenta que qualifica o cão para a criação ou não. Perfeito. E também virou uma atividade que traz lazer ao homem, né? Um esporte também, com certeza, que faz bem. Então, realmente é uma atividade bem apaixonante. Que bacana. Pode falar. Multi-utilidades. Mas daí me surgem aqui, ó, Guinter, algumas perguntinhas, porque aqueles que são apaixonados por cães, como eu, como você, a gente sabe que o animal ele tem um lado da emoção, e muita gente ainda tem essa configuração que o animal ele não tem raciocínio, que ele não raciocina, que ele é apenas emoção, que ele não consegue, como é que eu vou te explicar? Que é o grande medo de muita gente, às vezes, eu vou ter um animal de maior porte com uma criança, e se em algum momento ele perder a razão e agredir o meu filho, né? Então, esse tipo de risco num animal, num cachorro desses, é quase que não existe esse risco, né? Ele é bem menor do que um cão não treinado. Veja, André, pensa que um praticante de jiu-jitsu é mais difícil, depois que ele cria maturidade e ele é treinado, a vê-lo brigar na rua, do que um adolescente não treinado. Então, um cão que recebe o treinamento, que é na base do carinho e da comunicação correta, existe uma ciência por trás disso, não vamos falar disso agora, dessa comunicação, é comprovado, e através dela você consegue treinar o seu cão para que você passe a ter controle das emoções dele. Ele vai saber o que ele pode e o que ele não pode fazer. E se por acaso ele vier a ter um comportamento indesejado, você vai dizer não e ele vai te obedecer prontamente porque ele recebeu o treinamento. Agora, um cão que não tem treinamento, realmente ele é pura emoção. Ele vai reagir a qualquer dano causado pela criança ou por um outro ser humano, porque a criança, sabe, ela não é emoção também, então ela pode, na brincadeira, puxar o rabo do animal, fazer alguma coisa que deixe o animal reativo e venha agredir essa criança. Perfeito. Mas um cão treinado, a possibilidade disso acontecer é bem menor. Isso é muito importante, inclusive, porque as pessoas às vezes eu já escutei opiniões distorcidas de as pessoas acharem que o treinamento deixa o cão mais agressivo, mas isso não é verídico, né? Não, o treinamento justamente direciona a agressividade que o cão tem. Tá? E essa agressividade pode ser, muitas vezes, por uma insegurança. O cão não foi bem socializado, o cão não recebeu o treinamento. Veja nós, quanto maior o nosso grau de conhecimento, maior o nosso nível de segurança. Com certeza. E o animal, dentro das limitações dele, também. O treinamento vai deixar com que ele fique mais seguro de si. E ele estando mais seguro de si, os acidentes de agressão a um outro ser humano e até mesmo a um outro animal diminuem, porque os maiores casos de agressão são gerados por insegurança do animal. Ele se sente inseguro e o comportamento natural dele, a reação dele é agredir para se defender. Perfeito. Né? E com um animal treinado, ele não vai ser qualquer coisa, ele vai entender que o que leva a perigo e ele deve agir daquela forma é em determinadas situações. Perfeito.
Mas tu vê como é importante a gente trazer essas trocas, esclarecer, né, essas dúvidas. Sim. Muitas vezes, porque as pessoas elas criam, às vezes, né, algumas reticências, ficam com medos, às vezes sem sentido, né? E, inclusive, o treinamento ele pode se dar desde um cão de pequeno porte até um cão de grande porte, né, Guinter? Sim, esse treinamento, o cachorro não precisa ser de raça também, né? Existe uma prova que é regulamentada pelo CBKC, pela FCI, que são as confederações e as federações internacionais, que são coligadas uma com a outra, que se chama BH, que é uma prova de socialização, onde o cão passa por uma prova de obediência, única e exclusivamente, não tem, inclusive, é um pré-requisito para cães que vão participar de provas de proteção, ele tem que passar por esse pré-requisito, que a gente chama de BH, que é uma prova de socialização. O cão passa por um teste de obediência e depois ele é exposto a diversas situações na rua. A ciclistas, skatistas, pedestres, carros, ao meio ambiente que ele vai viver. Tá? E o cão recebe a aprovação se ele passar nos testes, não demonstrar agressividade, e agir não se assustar. Não se assustar, não entrar em agressão diante dos estímulos que ele vai encontrar no dia a dia da vida do ser humano. Perfeito. E isso é um passaporte para ele, é uma posse responsável. E isso tu pode fazer com um cãozinho pequeno, você pode fazer com um cão médio, grande, com raça e sem raça. Que bacana, olha. E deixa eu aproveitar, Guinter, que você dá treinamentos, né? Esse tipo de treinamento você também atende? Sim, nós temos um grupo onde participam pessoas, como eu, que praticam o esporte, de amigos, e dentro desse grupo existem profissionais, né, que podem dar o treinamento. Inclusive eu faço parte do grupo, né? E as pessoas que tiverem interesse são bem-vindas. Então, deixa eu trazer essa informação para o nosso telespectador. Então, o treinamento, vou dar um exemplo. Eu quero fazer um treinamento para o meu cão para dentro da minha casa. Vocês fazem esse treinamento, ok? Dentro desse grupo, tem pessoas que fazem esse tipo de treinamento doméstico. Tá. Eu, particularmente, só faço o treinamento esportivo. Para esportismo, perfeito. Então, vou dar um exemplo. Se uma pessoa que está assistindo e gostaria de trazer o seu cão para essa atividade, para o esporte, só entrar em contato contigo. Sim, só entrar em contato comigo. Então, vamos passar o teu contato? Vamos passar. Qual é o telefone que as pessoas podem entrar em contato? 51984-535330. Vamos lá, repete que eu vou botar aqui. 51984 535330. 5330. Vamos colocar aqui, vamos botar aqui para as pessoas conhecerem. Então, esse é o telefone do Guinter, que se você estiver interessado e gostaria de participar desse esporte de cães de proteção, entrar em contato com o Guinter, você vai ter toda a assessoria, atendimento, de tudo que é necessário e para poder realizar o treinamento, né? Sim. Nós temos um grupo de pessoas experientes que também tiveram suas vitórias brasileiras dentro do campeonato e regionais, né? Que podem dar todo o apoio, e as provas acontecem normalmente em Caxias do Sul, que é onde é o município mais forte do esporte hoje no Rio Grande do Sul, no meio do ano. Até fica o convite e avisarei a todos quando houver uma prova
para quem tiver interesse ir assistir como o funcionamento. Então, já está o convite. Então, quando tiver para ter o campeonato, me avisa, Guinter, para a gente te trazer aqui, informar o nosso telespectador para poder participar, para acompanhar e, inclusive, para poder, daqui a pouco, se motivar nesse novo esporte, né? Sim, isso vai ser um compromisso firmado contigo então, agora. Tá. Então, tá mas combinado. As provas acontecem normalmente no meio para o segundo semestre, porque eu vou te dizer, a estação preferida dos cães é o inverno. Olha só, então mais uma curiosidade que estamos trazendo. Sim, é a época onde eles estão mais dispostos a executar as tarefas e mais ativos. No verão, realmente é um perigo o cão morrer de calor. Tu vê como a gente não tem ideia, às vezes, da importância, né, da estação para a atividade. Bom, sim. Antes de a gente encerrar, Guinter, que nós vamos te trazer mais vezes para a gente poder conhecer e trazendo mais desse universo, eu gostaria de saber, porque tu me falaste sobre o cão, o pastor alemão, né? Que tu trabalha com o esporte desse cães de proteção é com o pastor alemão. Pode-se participar com outra raça de cão? Sim, com outras raças que têm aptidão para cães de guarda, né? Tem o pastor belga de Malinois, que é o principal concorrente hoje da raça do pastor alemão nas provas esportivas. Isso não estou te dizendo que são os melhores cães. Tá? Tem o Rottweiler, tem o Doberman, entre outras raças de cães de guarda. Para quem não sabe, o Poodle gigante, o Schnauzer gigante, sim, o Poodle, ele, no miniatura, ele é um cão de companhia, mas originalmente ele era um cão de guarda. Mas tu viu, olha, curiosidades hoje, não imaginava. Sim, que bacana, Gui. E daí existe o Schnauzer gigante, Doberman, Rottweiler e diversas outras raças. E deixa eu te perguntar a curiosidade, porque é um cão que hoje em dia muito se fala em questão de segurança, de agressão, aparece muito nos noticiários. E o Pitbull? O Pitbull, ele é um cão que tem muito instinto de caça, ele era utilizado para trabalhos de campo, né, para marcação e controle de gado, não de pastoreio. Né, para ajuda de lida, para imobilizar o boi para marcação. Essa atividade foi proibida e algumas pessoas acabaram utilizando esse cão para rinha, para briga, infelizmente, porque ele é um doce de um cão. É verdade. Nos Estados Unidos, ele é conhecido como a babá, o cão babá. Que amor! Sim, e se você fizer uma pesquisa no Google, você vai encontrar diversos vídeos desses cães aninhados com bebês. O problema é a maldade submetida que eles fazem com esse cão. Eu estou com a minha neneca, a Pete da Raquel, aqui deitada na minha cama. Ai, que amor! Ela é um doce. Com pessoas. E se bem socializada desde filhote com outros cães, você não vai ter problema. Perfeito. Vai no Pet Play da Praça da Incol e você vai ver diversos filhotes e pitbulls adultos vivendo harmoniosamente com outros animais. Bom, eu digo porque eu sempre tive medo, olha só, até ter o convívio que tem o Thor, que eu nunca vi cão tão carinhoso e tão dócil. Chega a ser, assim, às vezes impressionante, e eu observo o comportamento da inteligência dele. Ele se para assistir televisão. Ele tem alguns comportamentos que eu fico impressionada, de gestos de carinho, de se movimentar com a cabeça. Ele é um cão muito interativo, e é uma coisa que eu te confesso, por outras criações, talvez, de outros cães, eu tinha medo. E com ele eu fui perdendo medo,
porque ele era um cão muito dócil. Então, isso é muito importante, a questão da criação, da maneira como é exposto o cão, né? Nesse sentido, vai ser fundamental. Exatamente, ele é um cão com potencial genético, mas o problema grande é o mau direcionamento desse potencial de algumas pessoas. É lógico que problemas de agressividade todas as raças têm. Até humano, né, Guinter? Até humano, né? Até humano. Que é racional, né? E exatamente. Até o ser humano. O problema realmente é a mão humana que está direcionando o cão. Ou se realmente o cão tiver alguns problemas genéticos, que isso daí é inerente ao, como tu mesmo falaste, ao ser humano, a um pincher, a um pastor, aí são casos que não tem adestramento que resolva, né? Porque é o famoso cão mordedor de medo. Qualquer barulho, ele já entra em defesa e ele morde o que está pela frente para fugir. Perfeito. E isso pode ser qualquer raça. Bom, mas fico muito feliz, Guinter, de te receber aqui no nosso programa, trazer um pouco mais desse universo, para a gente conhecer um campeão nesse esporte tão, né, conhecido por muitos e desconhecido por outros, né? Como eu sou uma pessoa que não conhecia muitas atividades, quero trazer mais, em virtude, inclusive, que a gente tem que estimular o esporte, ele tanto é importante para o humano quanto para o animal também, né? E é um esporte que casa humano e animal, né? Sim, ele faz bem para a alma de ambos. Exato. Porque qualquer ser vivo precisa ter um objetivo na vida para ter uma mente saudável. Muito inclusive os animais. Muito bem colocado. Exatamente isso. Olha, essa questão do animal também se sentir útil, se sentir prestando também um serviço dentro dessa união entre o elo, entre o seu companheiro e seu amigo em uma atividade. Exato. E quando hoje a gente vive uma realidade onde eu acho que posso dizer que 50% das famílias, ou até mais, hoje tem um animal em casa, a questão do cachorro sentar ou deitar, isso são meros exercícios. O importante é a pessoa aprender a se comunicar de forma correta com seu cão, de maneira que ele tenha as suas emoções trabalhadas de forma positiva, com boas experiências. E isso vai fazer a diferença entre um cão sociável e evitar acidentes com crianças, né? Bom, já está o convite. Se puderes trazer aqui algumas dicas de como a gente treinar o nosso cãozinho, a gente vai adorar, viu, Guinter? Olha, eu estou aberto a expor e ajudar com tudo que eu sei. Então... E se eu não souber, eu procuro informação com os universitários para me ajudarem também, né? Perfeito. A gente fica muito feliz por ver que tu é um apaixonado por esse universo, um campeão e segue um esportista nessa área, um treinador, e a gente precisa trazer muito conteúdo verídico e nada melhor do que alguém que faz parte realmente da atividade. Muito obrigada pela tua presença hoje. A gente vai ter transmitido e mostrar algumas imagens aqui também dos trabalhos do Guinter, e nós traremos e já te convidamos para um próximo momento também. E nós vamos lá acompanhar e trazer também as informações todas desse campeonato lá de Caxias do Sul. Sim, tá bom? Tá ok. Então, eu agradeço a oportunidade e o carinho com que eu fui recebido pelo teu programa e por você, né, Andréia? Muito obrigado. Obrigado pelo carinho e logo mais te traremos aqui novamente. Obrigado pelo carinho. Estou aberto. Então vai ser um prazer, viu, Guinter? Tá bom, então. Bom, e nós encerramos, vamos agora para os comerciais e trazemos mais programa Andréia Grazzana para você e logo, logo mais teremos Guinter de novo no nosso programa. Obrigado, gente. Até daqui a pouquinho. Até daqui a pouco.
Olá pessoal, estou trazendo uma novidade para você. É o Guia em Movimento. O Guia em Movimento chega aqui na nossa cidade, no nosso estado do Rio Grande do Sul. O Guia em Movimento ele é um produto de localização, um produto interativo para que você conheça a empresa que você está buscando, desde a fachada, a parte interna e o que ela te oferece. É muito simples. Então, entra lá no nosso canal do YouTube, no Guia em Movimento, e procure a sua cidade, o que ela tem para você. Por bairro segmentado, você localiza serviços, produtos e comércios. Bom, gente, e também a oportunidade de você fazer parte. Entre em contato conosco, coloque a sua empresa dentro do Guia em Movimento e seja localizado e buscado na busca do Google e do YouTube. Vem comigo, Guia em Movimento com você. Muito mais, Aqualocos, Aqualocos do inverno e no verão. 25 anos de histórias, magia que invade o coração. Eu vim convidar todos vocês para conhecer o Parque Aquático Aqualocos. Que história é essa de parque aquático, Ronald? Ué, o Aqualocos não é um parque aquático? Também é, Ronald, também. O Aqualocos também é um parque aquático, mas ele é muito mais do que isso. Claro! Quantos parques aquáticos você conhece que possui 3 montanhas russas? Faz sentido! Então, estão todos convidados a virem conhecer o Parque Aquático e Montanhístico Aqualocos. Que história é essa de montanhístico, Ronald? Ué, parque aquático mais montanha-russa. Mas o Aqualocos é muito mais do que um parque aquático com montanha-russa. Como você pode esquecer da roda gigante? Parque aquático montanhístico roda gigantesco Aqualocos. Ronald, são muitos brinquedos, né? Tem a área da diversão todinha. Ah, sendo assim, convido a todos para conhecer o parque de diversões com área aquática Aqualocos. Ei, Ronald! Não vai esquecer o passeio a cavalo? Como assim? Claro! Passeio a cavalo, passeio de charrete. Tudo bem. Parque de diversões com área aquática e passeio a cavalo e charrete Aqualocos. Não são só os cavalos, né, Ronald? A área da fazenda tem vários animaizinhos, um mais fofinho que o outro. E muito contato com a natureza e ar puro. E o trenzinho que leva todo mundo pra dar esse passeio, né? Fazenda? Natureza? Trenzinho! Venha conhecer o Parque Aquático de Diversões Fazendístico Naturalístico com trenzinho. E hotel! Quê? Não dá pra esquecer o hotel, cheio de coisas pra fazer, lugares para descansar e muita comida gostosa. Parque Aquático de Diversões Fazendísticos Hotelístico com natureza e trenzinho Aqualocos. Ufa! Ficou um pouco grande, né? Mas o nome precisa ser completo. Senão, as pessoas não vão saber tudo o que tem pra fazer. Sim, então temos um problema. Porque faltou um monte de coisas aí. Faltou falar das pracinhas, dos playgrounds, das esculturas, dos lanches, dos restaurantes. Dos toboáguas, das rampas molhadas, das 2 piscinas com ondas. Da temporada verão, da temporada inverno, da temporada verão pocket, que tá entre o inverno e o verão, e depois entre o verão e o inverno. Das bicicletas, da pista de kart, da casa do terror, que tem passeio com susto ou sem susto. Do arvorismo, da tirolesa, da parede de escalada. Do paintball, do tiro ao alvo, do passeio de quadriciclo. Dos teatros do palco Sonhos, dos teatros do palco Encantado. Dos shows na piscina, do show de hidroaeróbica, do barco pirata, do minhoco louco. Bah! É muita coisa num lugar só. Nem adianta ficar falando. Quem é que vai decorar? Só existe uma maneira de entender tudo isso. Como? Enviando um relatório de 300 páginas por e-mail? Fazendo um filme longa-metragem? Como? Bobinho. O único jeito de entender é vindo. Mas e o nome do parque, como eu digo? Ah, diz assim: Aqualocos Parque Hotel. É um ótimo nome. Por enquanto.
Claro, Ronald. Aqualocos Parque Hotel. Só vindo pra entender. Entendeu, Ronald? Ronald? Ô, Ronald! Acho que ele seguiu o conselho. Sabe como o Ronald é? Ele deve ter ido lá conferir. Conferir? Mas nós moramos aqui no Aqualocos a vida toda. Ele já conhece cada cantinho. Aqualocos no inverno e no verão. Muito mais. Magia que invade o coração. Mais que parque, mais que hotel, mais, muito mais. Mais que parque, mais que hotel, mais, muito mais. Mais, muito mais, mais.